Ok, moçada, beleza? Bom dia a todos. Então, gente, é o seguinte, ó, no nosso último encontro, né, foi trabalhado de uma forma geral a matemática básica, certo? Aqui, não deixa de ser a matemática básica também, nós iniciamos nesse capítulo 1 falando de produtos notáveis. Gente, esse nome produtos notáveis é assim. São certas multiplicações importantes que nós temos na matemática. E ela vai aparecer em várias outras situações, como, por exemplo, na trigonometria, certo? Você está lá na trigonometria, você vai ter certas multiplicações que caem dentro de produtos notáveis. Em outros assuntos aí da matemática básica, né, você cai em situações que envolvem os produtos notáveis. São 3 casos aqui que nós temos inicialmente, que é o caso do quadrado da soma, quadrado da diferença, é do tipo, ó, primeiro caso, se você tiver A mais B ao quadrado, se você tiver A mais B ao quadrado, gente, isso aqui é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é o famoso quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, certo? Não se esqueçam que aqui é vezes, tá? Veja só, alguns falam assim pra gente, professor, se eu não me lembro, né, disso aqui, como é que eu faço? Geralmente, você pode pensar em fazer isso aqui, ó, A mais B ao quadrado, você pode obter através da multiplicação de A mais B vezes A mais B. Você multiplica ele por ele mesmo. E aí você faz a propriedade distributiva, né? Ó, propriedade distributiva. Você vai fazer essa multiplicação assim e chegar que A mais B ao quadrado é igual a A vezes A é A ao quadrado, A vezes B é AB, mais B vezes A, mais B vezes B, que é B ao quadrado. Então você tem que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado. Não se esqueçam e tomem cuidado com isso. A vezes B e B vezes A é a mesma coisa, porque na multiplicação nós temos aqui a propriedade comutativa, certo? Isso aqui é 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Vou já jogar lá num assunto que vocês vão ver depois. Quando estivermos, né, futuramente falando de matrizes, por exemplo, se eu estivesse aqui fazendo a multiplicação de 2 matrizes, né, ou matriz A mais B ao quadrado, e se eu multiplicasse a matriz A pela matriz B, e multiplicar depois a matriz B pela matriz A, não poderia fazer isso que foi feito aqui, porque as matrizes não possuem propriedade comutativa na multiplicação. Então tomem cuidado com isso. Quando você for fazer a multiplicação de matrizes lá, isso aqui não pode vir para cá, vai ficar aqui do jeito que está. É claro que matrizes, nós usaremos letras maiúsculas aí, mas o que eu mostrei para vocês? Que essa situação pode ser desenvolvida assim e você chega nisso aqui. O detalhe é o seguinte, gente. Agora eu estou falando com vocês aqui, pensando num vestibular, em questões de vestibulares. E o conselho que eu dou, saiba fazer direto. Porque existem momentos que você vai ter isso e vai ter que fazer o desenvolvimento. No entanto, gente, vai ter momentos que você vai ter o desenvolvido aqui e vai ter que lembrar que isso aqui pode ser escrito dessa forma. Portanto, esse sinal de igual, vamos pensar num caminho de 2 mãos, tá? Você pode ter isso, ter que desenvolver para cá, ou pode ter aqui, ter que voltar. Então, nós temos aqui o primeiro caso, que é o quadrado da soma de 2 termos. No entanto, gente, esse primeiro caso, eu vou mostrar para vocês de uma outra forma, né? Nós temos assim, por exemplo, ó. Eu tenho um quadradinho aqui. Veja, tem um quadradinho. Eu vou falar que esse lado vale A
e esse lado vale A. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar esse quadradinho aqui, ó, eu vou aumentar uma medida B aqui. Aumentei de uma medida B aqui, aumentei de uma medida B aqui, ó. A mesma medida B que foi aumentado lá, aumentei aqui. O que que acontece? Surge um novo quadrado maior aqui, ó. Opa! Surge um novo quadrado maior aqui, ó. O que que nós percebemos então? Que forma uma situação aqui, em que você percebe que eu tenho aqui agora algumas áreas. Essa área aqui é a área que é A vezes A, é A ao quadrado, certo? É um quadradinho de A por A, que é ao quadrado. Essa área é B vezes B. B vezes B vai dar B ao quadrado. Essa área aqui, ó, é A vezes B. Aqui é A vezes B. Essa área aqui, ó, é A vezes B. A vezes B. Portanto, você sabe que a área total, qual que é a área do quadrado maior agora? É o A mais B vezes o A mais B, correto? Essa área total vai dar A mais B ao quadrado. De novo, a área de um quadrado é um lado vezes o outro, o lado vezes ele mesmo, correto? A mais B ao quadrado. Que resulta na soma dessas áreas menores. É essa área, duas vezes essa área, mais essa área do quadradinho menor aqui, ó. Então você percebe que de forma geométrica, ok? De forma geométrica, nós conseguimos desenvolver o mesmo produto notável, certo? Mostrando que o A mais B vezes A mais B, que é A mais B ao quadrado, que é a área do quadrado todo, eu fiz nada mais, nada menos como uma decomposição de áreas, que é esse aqui, mais duas vezes essa área, mais essa área aqui, ó. Está escrito ali. Joia? Então eu mostrei para vocês este primeiro caso de produtos notáveis de duas maneiras, ou desenvolvendo assim, ou daquela forma, correto? Tá? Portanto, gente, eu já coloco aqui os três casos de produtos notáveis para vocês. Os três casos seriam esse primeiro que eu demonstrei, A mais B ao quadrado, que é A ao quadrado mais duas vezes A vezes B mais B ao quadrado. Teríamos a diferença de dois termos ao quadrado, ou quadrado da diferença. Isso seria quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E teríamos aqui o que chamamos de produto da soma pela diferença. Se eu tiver A mais B multiplicado por A menos B, você teria isso como sendo quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Moçada, inicialmente, esses três casos de produtos notáveis aqui, ó, ok? Inicialmente, esses três casos de produtos notáveis. Escutem bem, tá? Essas duas situações eu não demonstrei aqui, mas você conseguiria demonstrar da mesma forma que está aqui. Se eu pegar isso aqui, multiplicar A menos B por A menos B e fizesse a distributiva como foi feito ali, você chegava naquela situação. Aqui do mesmo jeito, se você aplicar a distributiva, você chegaria no A ao quadrado menos B ao quadrado. Portanto, esses são os três casos de produtos notáveis que eu indico a vocês que para uma prova de vestibular, ao invés de você ficar desenvolvendo, fazendo a distributiva, saiba que existem momentos que vocês têm que ter o lado esquerdo do sinal de igual e saber desenvolver para o lado direito, mas por outro lado, tem momentos que você vai ter o lado direito do sinal de igual e saber voltar para cá, correto? E isso, quando a gente visualiza bem, estuda bem, guarda as relações, facilita na resolução dos exercícios. Então, gente, vamos ver como isso aqui pode ser aplicado para a gente, né? Em alguns casos aqui, ó. Na página 76,
Calma aqui que eu acho que eu peguei o material errado. Na página... Tá? Eu preciso de alguém com material. Alguém tem uma? Se empresta, Faraday. Só faltava, minha amiga, eu ter começado a coisa errada, sabia? Vamos fazer o seguinte agora. Tá na página 102. Eu peguei o material errado ali. Tá na página 102. Certo? Alguns de vocês, eu acho que trabalham com material que não é esse aqui, correto? Beleza? Então eu vou colocar os exercícios aqui. Então você vai fazer um cortezinho, eu vou colocar os exercícios, daí a gente... Então nós temos assim, ó. Ele coloca aqui, desenvolva. Nós temos o primeiro exercício. Coloca assim, ó, 2x que multiplica 3x mais 5y. Beleza? Temos outro aqui, que coloca aqui, x ao quadrado x ao quadrado que multiplica x à quinta menos 5. Depois nós temos que, letra C, x mais y que multiplica x menos y. Vou colocar aqui embaixo a letra D, ó. Letra D, em que ele coloca assim, x mais y ao quadrado. E letra E, colocando aqui, ó. Isso aqui é 5x menos y ao quadrado. 5x menos y ao quadrado. Você está copiando no caderno? Posso deixar aqui um pouquinho? Beleza. Então, gente, olha o seguinte, ó. Aqui ele pediu apenas, está escrito apenas assim no enunciado, desenvolva, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou fazer a propriedade distributiva, tá? Esse primeiro exercício, portanto, nós temos apenas o desenvolvimento de certos casos aí, certo? Então nós temos que 2x vezes 3x é 6x ao quadrado. 2x vezes 5y vai ficar, cuidado agora, ó, quando você multiplica, você vai multiplicar número com número, letra com letra, tá? 2 vezes 5 é 10. X vezes y, você vai deixar xy. Então ele pediu para desenvolver, apenas aplicamos a propriedade distributiva. Aqui é a mesma coisa, certo? Você vai fazer a distributiva aqui, x ao quadrado vezes x à quinta, não se esqueçam que você está agora multiplicando potências de mesma base. Você vai conservar a base e somar os expoentes. Menos que você vai fazer jogo de sinal, 5x ao quadrado. Perfeito? Esses últimos 3 casos aqui são os casos de produtos notáveis, tá? Se você desenvolver aqui, você vai chegar como o segundo caso aqui, ó, que é o quadrado da diferença. Você vai fazer nada, desculpem, aqui não é o terceiro caso, é que você vai fazer o produto da soma pela diferença de 2 termos. Repito, isso é o produto da soma pela diferença de 2 termos, que vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E aqui, você vai ter que, aqui sim é o quadrado da soma, que vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro que aparece, vezes o segundo que aparece, mais quadrado do segundo. E aqui é o quadrado da diferença, em que você vai fazer assim, não se esqueçam,
que o primeiro que aparece é o 5x e o segundo que aparece é o y. Então você vai fazer quadrado do primeiro, ó, cuidado agora, é todo 5x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro que é 5x, vezes o segundo que é y, sempre mais quadrado do segundo. Cuidado ao elevar ao quadrado, 5x ao quadrado. Eleva o 5 que vai dar 25, eleva o x ao quadrado. E aqui vai ficar menos 2 vezes 5, 10. xy mais y ao quadrado. Portanto, nós temos aqui essa primeira questão que pedia apenas para você desenvolver, né, o produto que tinha ali. Agora, moçada, é o seguinte. No segundo exercício que você tem aí, certo? Desse material Faraday 1, né? Estamos aqui com o material Faraday. Primeiro volume. Nós sabemos o seguinte, dado que A e B são números reais, tais que, olha o que ele colocou, que A mais B vale 10. E que A menos B vale 3. A menos B vale 3. Obtenha o valor numérico de A ao quadrado menos B ao quadrado. O valor numérico de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, olha aqui. Isso aqui são dados do exercício, ó. São dados do exercício. Tudo bem? Ele quer saber quanto que dá A ao quadrado menos B ao quadrado. É justamente isso que eu estava falando com vocês. Tem que fervilhar, cara, na sua cabeça o seguinte. No momento em que ele pediu quanto que é A ao quadrado menos B ao quadrado, você já tem que guardar que A ao quadrado menos B ao quadrado é o tal do produto da soma pela diferença de dois termos. Isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então nós teremos que A ao quadrado menos B ao quadrado, isso é igual A mais B, isso eu sei que vai dar 10, vezes A menos B. O A menos B está no enunciado aqui que é 3. Logo, o resultado de A ao quadrado menos B ao quadrado será igual a 30. Beleza? A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 30. Com isso, moçada, nós encerramos essa primeira aula aqui com vocês, certo? Essa primeira parte que fala de produtos notáveis. Perfeito? Abraço, gente. Pode cortar, que agora eu começo a segunda. Beleza? Gente, a apostila traz para vocês aí os exercícios. Vocês têm aqui, né, a apostila, os exercícios lá do material. Na aula 2, ela vai falar de fatoração, certo? E continuando a parte de produtos notáveis, correto? Posso apagar? Pode?
Ok, moçada, então agora, iniciando essa aula 2 do material Faraday, volume 1, tá na página 103. Pessoal, gente, aqui vai ser tratado da parte de fatoração e continuamos o produtos notáveis que já foi trabalhado na primeira aula. Com relação, moçada, à fatoração, fatorar significa você transformar em produto, transformar em multiplicação, certo? Essa técnica de fatoração, ela também pode ser usada depois, quando nós formos trabalhar as equações algébricas. Uma equação algébrica, quando você trabalha na forma fatorada, também te ajuda a encontrar as raízes. Isso vai vir lá na frente, mas já aprendemos aqui como que trabalhamos algumas técnicas de fatoração. Mais uma vez, fatorar é transformar em produto. Portanto, gente, nós temos aqui uma sequência que a apostila já começa com os exercícios, tá? Nós temos aqui, obtém em R a forma fatorada de. Então, o primeiro exercício que ele tem aí. Letra A, ele coloca assim, ó. AX mais BX mais AY mais BY. Ok, moçada? Vocês tomem cuidado do seguinte, eu não estou falando de uma equação. Aqui eu não tenho o outro lado do sinal de igual, eu não quero achar X, eu não quero achar Y, não quero achar A nem B. Eu quero apenas transformar isso aqui em uma multiplicação. Transformar isso ou deixar isso na forma fatorada. O que eu posso fazer aqui? Eu observo, moçada, aqui, uma das técnicas que nós temos para fatorar é colocar em evidência o fator comum. Fator comum, gente, por exemplo, o que aqui nesse caso você tem em comum com esses dois termos aqui? Nós temos o X em comum, perfeito? Então eu posso colocar o X em evidência, ou seja, colocar em evidência separado dos demais. Isso aqui vai estar multiplicando. Quem acompanha o X aqui é o A, mas quem acompanha o X aqui é o B. Eu só quero que vocês percebam o caminho de volta. Se eu fizer X vezes A, é XA ou AX. X vezes B, é XB ou BX. Então escrever dessa forma ou escrever dessa forma é a mesma coisa. Aqui não é forma fatorada, aqui está na forma fatorada. Mas eu posso colocar o Y em evidência aqui e colocar A mais B. E você vai observar comigo o seguinte, quem multiplica o Y aqui é o A, mais o sinal respeitado, quem multiplica o Y aqui é o B. Agora você olha apenas para a segunda linha. Você observa na segunda linha que a forma fatorada, observa na segunda linha que aqui nós temos uma soma. Para deixar na forma fatorada, eu posso colocar o quê? O fator comum em evidência. Vocês não se esqueçam que fator aqui na nossa conversa, ou fatores aqui, são os elementos que participam da multiplicação. Fator é quem participa do produto. Aqui eu tenho um produto, uma multiplicação X, que multiplica o A mais B. Aqui eu tenho outro produto, o Y, que multiplica o A mais B. O que é o fator comum? Fator são os elementos que participam da multiplicação. O que está em comum aqui e aqui? O A mais B. Portanto, eu coloco em evidência o A mais B, e ele agora vai estar multiplicando. Quem está com A mais B aqui? O X. Mas quem está com A mais B aqui? O Y. Se você fizer aqui, ó, A mais B vezes X, chega aqui. A mais B vezes Y chega aqui. Portanto, se você prestar atenção agora, aqui está na forma fatorada. Aqui não. Você tinha uma soma de elementos aqui de fatores, você transformou no produto de fatores. Caso você precise fazer a multiplicação aqui, fazer a distributiva aqui, você volta lá. Beleza? Então, fatorar é transformar num produto. Só vou comentar com vocês o seguinte, ó. Não é o caso, mas por exemplo, se ele colocasse isso aqui igual a zero, se ele colocasse isso aqui igual a zero, ele transformou isso aqui numa equação. Agora eu pergunto para vocês, resolver aqui é muito mais difícil do que resolver aqui, não é? Por quê? Quando é que uma multiplicação de dois termos dá zero? Quando A mais B for zero, ou quando X mais Y for zero, correto? Tá ok? Então nós conseguimos já perceber essa situação e isso vai ser usado depois. Mas por enquanto não, tá aqui. Depois
Depois, moçada, ele traz a seguinte ideia pra gente, ó. Letra B. AX menos BX, AX menos BX, menos AY, mais BY. Vamos tentar, ó, é parecido. O que acontece? Fator comum em evidência é o X. Mais uma vez, X em evidência. Vai acontecer que aqui vai dar A menos B. Certo? Gente, eu vou colocar aqui um sinal de mais. Quem está em evidência é o Y. Vai ficar quem agora? Quem está com Y? O menos A. Mais B. Beleza. Preste atenção agora. Para eu continuar colocando em evidência, deveria ter um outro fator comum. Só que aqui eu tenho A menos B. Aqui eu tenho menos B, menos A mais B. Você percebe que isso aqui... E isso aqui nós temos sinais opostos. Certo? Olha o que você pode fazer, ó. X que multiplica A menos B. Se aqui você multiplicar por menos 1, fica mais. Se aqui você multiplicar por menos 1, fica menos. Ora, ficaria mais A e menos B. Ficaria dessa forma, que é interessante para a gente. Então, para deixar dessa forma, eu falei para vocês, se eu multiplicasse por menos 1, multiplicar isso por menos 1, ou multiplicar tudo isso por menos 1, eu faria o quê? Trocaria o sinal aqui e teria agora escrito desta forma. Escutem. Se eu fizesse jogo de sinal, menos com mais daria menos, voltaria ali. Menos com menos daria mais, voltaria ali. Então a gente tem que entender, moçada, que de uma linha para outra, a gente tem que numa expressão escrever a mesma coisa, de forma diferente. Correto? É a mesma coisa que está escrita aqui de forma diferente. Agora sim nós temos um fator comum. O fator comum é o A menos B, ó, que está aqui e aqui. Então eu venho e coloco o A menos B em evidência. Fator comum em evidência. A menos B em evidência. Quem multiplicou A menos B? Aqui quem está multiplicando o A menos B é o X. Aqui quem está multiplicando o A menos B, ó, com o seu sinal é o menos Y. E assim deixamos aqui a forma fatorada desse exercício B aqui.